Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta, dando a continuidade sobre o assunto das 7 igrejas da Ásia Menor. Estávamos um pouco sumidos, mas estamos de volta aqui. Lembrando que você pode estar se inscrevendo, compartilhando o nosso canal, para que outras pessoas possam estar assistindo, sendo edificados pela palavra de Deus. Tem novidades chegando, a gente vai colocar muita coisa no nosso canal. Eu creio que tudo isso será para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Pois bem, pessoal, hoje eu quero falar aqui a primeira parte sobre a igreja de Tiatira, tá? Depois vocês podem entrar lá no nosso canal, que as demais igrejas já falamos, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, Pérgamo, e agora vamos começar falando sobre Tiatira. A gente pode até colocar um tema nessa primeira parte desse vídeo falando sobre as 4 virtudes que havia na igreja de Tiatira, ou os 4 elogios que Jesus vai falar para esta igreja. Eu vou ler esse texto, está em Apocalipse capítulo 2, versículo 19, dizendo o seguinte: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Interessante que a gente pode fazer aqui um paralelo entre Tiatira e Éfeso. Há até uma contrariedade. Por quê, pastor? Porque aqui Jesus está elogiando o amor de Tiatira. Lá em Éfeso, Jesus está dizendo que a igreja, com o tempo, ela perdeu este amor. Aqui em Tiatira, Jesus fala, dizendo que está elogiando também, é um incentivo positivo, dizendo que as últimas obras daquela igreja eram mais numerosas do que as das primeiras. Lá em Éfeso, Jesus fala que a igreja deveria voltar a praticar as primeiras obras. Então veja bem, a primeira coisa que Jesus vai falar aqui é o amor. Quando se trata de amor, está falando de amor a Deus, amor ao seu próximo, está falando da questão do amor ágape, o amor estorgem. Então, de fato, essa igreja tinha ali uma praticidade do amor aonde era demonstrado isso dentro da comunidade. A segunda coisa que Jesus vai falar sobre a fé. Fé fala de fidelidade. Aquela igreja era fiel. Lembrando que lá no primeiro vídeo eu expliquei qual era o contexto histórico, aonde estavam essas 7 igrejas, falando da perseguição do império, a perseguição por parte dos judeus, e diante de tudo isso, Tiatira, nesse aspecto, era fiel, demonstrava fiel ao seu Senhor. Isso mostra claramente no texto. A terceira virtude, ou o terceiro elogio que Jesus fala da prestação de serviço. Quer dizer que aquela igreja, ela prestava um serviço ao seu reino, ao reino espiritual. Isso era demonstrado notoriamente naquele contexto, naquela época, a questão de servir a Deus, servir ao seu próximo, trabalhar em prol do reino de Deus. E, por último, a igreja ela era perseverante. Vocês percebem que são 4 palavrinhas conectadas. Há uma conexão muito grande entre amor, fé, serviço e perseverança. No caso da perseverança, significa que a igreja ela suportava, resistia às perseguições que já aconteciam. Lembrando que esse palco aqui dessas igrejas já era na era 90 depois de Cristo aproximadamente, então já tinha as perseguições, como havia da parte dos judeus, como já frisamos, e da parte do Império Romano, pelos seus imperadores. Então, de fato, Tiatira, ela demonstrava ser uma igreja perseverante, e aí o texto vai encerrar dizendo que as últimas obras daquela igreja eram mais numerosas do que a das primeiras. Isso fala de um crescimento espiritual gradativo. A igreja não encolheu nesse aspecto. A igreja, ela de fato crescia de uma forma gradativa, porque cristianismo ou fé sem obras, como diz o apóstolo Tiago, é por si morta. Então, nesse aspecto,
da perseverança, da fé, do serviço, do amor, a igreja de Tiatira tinha essas características positivas. Mas quando nós olhamos para o versículo número 20, o cenário ele muda completamente. Porque se no versículo 19 a gente vê toda essa positividade, esses elogios que Jesus fala, ele fala: conheça as tuas obras, de fato ele conhece mesmo a situação de cada igreja, de cada situação. Já no versículo 20 a situação muda totalmente, porque no versículo 20, na parte A, Jesus fala algo que é bastante preocupante: tenho, porém, contra ti. Ou seja, já é um sinal de negatividade, mas não é um assunto que eu quero falar hoje, isso eu vou deixar para outra oportunidade. Havia um problema muito sério dentro da igreja de Tiatira, por mais que havia esses elementos aqui que eu citei, por mais que havia essas qualidades ou virtudes ali, mas havia um problema muito sério aonde que a igreja estava enfrentando, e Jesus vai mostrar o que é esse problema e mostrando também a gravidade da situação. Mas o que nós possamos entender dentro de tudo isso, que nós, a igreja de hoje, em pleno século que nós estamos vivendo, que nós, que eu, que você possamos ter esses 4 elogios, ou essas 4 virtudes: amor, a fé, a prestação de serviço, a perseverança, que nós possamos de fato exercitar o amor, de fato ter essa fé, praticar essa fidelidade com Deus, não trocar essa fidelidade com Deus por nada, trabalhar para o nosso Senhor, prestar um serviço autêntico, fazer com carinho, com dedicação e, acima de tudo, ter a perseverança, porque é a perseverança que vai nos colocar em lugares maiores. Para quê? E encerro dizendo: para que as nossas obras venham a cada dia crescer mais, não para que nós possamos aparecer, de forma alguma, mas para que o nome do Pai venha a ser glorificado através da nossa vida, porque esta é a missão da igreja. Que Deus te abençoe. Te aguardo no próximo vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Que fiquem com a paz do Senhor Jesus.